O presidente Lula recebe nesta sexta-feira as cartas credenciais de embaixadores de diversos países que mantêm relações diplomáticas com o Brasil. Ao todo, o presidente deve receber representantes de 9 países. Pela manhã foi a vez de Reino Unido, Síria, Zimbábue e China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. À tarde, Lula tem reuniões agendadas com embaixadores de El Salvador, República Tcheca, Filipinas, Turquia e também Estados Unidos. E quem está conectado conosco para falar sobre as relações comerciais entre Brasil e China é o professor de Relações Internacionais do Centro de Ensino Unificado de Brasília, o Marcelo Valle. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso Mercado e Companhia. Boa tarde, Maruza, tudo bom? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Olha, professora, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil ali em 2009, né? O penúltimo ano do segundo mandato do Lula, né? O que mudou de lá para cá? Olha, na verdade, o que mudou ao longo desse período é que a China se consolidou como o principal parceiro comercial do Brasil, né? E a discrepância vai se acentuando, porque hoje a China representa cerca de 35% do comércio externo brasileiro. O país que ocupa atualmente a segunda posição, que é os Estados Unidos, é pouco mais de 12%. Então, a nossa parceria comercial com a China se torna cada vez maior, cada vez mais significativa. E um bom exemplo é que isso transcendeu as disputas políticas, ideológicas que nós tivemos nos últimos anos. Quer dizer, num primeiro momento, nós tivemos algumas tensões diplomáticas com a China nos últimos 4 anos, e essas tensões foram se rendendo à obviedade dos fatos. Nós temos o fluxo de comércio entre Brasil e China é superior a 100 bilhões de dólares por ano. Então, um valor profundamente expressivo. E as relações econômicas com a China, sobretudo no caso do agronegócio, são, sem sombra de dúvida, o principal fator de nós estarmos, nos últimos anos, quebrando recordes por cima de recordes de superávit comercial. É isso que a gente ia falar agora em relação, né, da política. Apesar da mudança de governo entre Temer e depois Bolsonaro, né, as relações com o país asiático se mantiveram. Então, a gente pode dizer que a aproximação com a China é bastante política também, né? É uma aproximação, a despeito das questões ideológicas e políticas que foram se construindo ao longo do tempo, prevaleceu a racionalidade econômica, né? Nós tivemos no governo Bolsonaro uma política de alinhamento quase automático aos Estados Unidos, ao menos quando o presidente era o Trump. Mas isso não se traduziu num aumento muito expressivo das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, era uma falsa dicotomia pensar se a gente deveria concentrar as nossas ações de comércio exterior nos Estados Unidos ou na China. Não estava havendo sobreposição. Havia condições para você comercializar livremente com ambos os países, né? E me parece que, neste momento, né, neste novo governo, esta é a tônica que deve prevalecer, né, no Ministério das Relações Exteriores, né, o ministro, né, o Mauro Vieira, nas suas falas, deixou entender isso, que você vai tentar aproximar e ampliar as relações econômicas sem ter que necessariamente se voltar a um parceiro ou a outro. Essas relações comerciais só têm aspectos positivos, professor? Porque muito se discute também sobre o Brasil precisar reduzir a dependência das exportações de commodities por meio de produtos de maior valor agregado. Você acredita nesse avanço na relação entre Brasil e China? E quais os caminhos aí para que isso aconteça na sua avaliação? É uma questão muito interessante, porque o Brasil, embora seja, quer dizer, o Brasil é o quinto maior parceiro comercial da China, e a China é o maior consumidor e importador de alimentos do mundo, né? Então, a China é importante para o Brasil da mesma maneira como o Brasil é importante para a China. Mas, a despeito de tudo isso, o Brasil movimenta, em termos monetários,
menos de 1,5% do comércio internacional. Né? A nossa grandiosidade está mais no volume físico do que no valor monetário. E, sem dúvida, isso tem a ver com o baixo conteúdo tecnológico das nossas exportações. A gente exporta basicamente commodities agrícolas, produtos semi-manufaturados. Então, há sim espaço para crescer neste sentido. Mas talvez aí este crescimento passe menos pela interação com a China e mais por parcerias estratégicas com outros países. Né? Quando a gente pensa em desenvolvimento tecnológico, os nossos maiores parceiros sempre foram realmente os Estados Unidos e alguns países da União Europeia. E as perspectivas de política de relações internacionais nesses próximos 4 anos são de reaproximação com esses países, dos quais o Brasil se afastou um pouco nesse último governo. É complicado também a gente depender apenas de um país, né, para mandar a nossa matéria-prima. Inclusive, é um percentual muito grande da nossa economia que está vinculada a um único país. Como falei, cerca de 1/3 do nosso comércio é com a China. E a gente acaba ficando subordinado, além do risco óbvio, de você depender demais do próprio crescimento da China. Eles adotaram esse ano a política de um certo afrouxamento daquela de Covid-0, mas está tendo um aumento de casos espantoso ali. Quer dizer, isso pode novamente atrapalhar, né, o desenvolvimento da China, que acabaria, de certa forma, atrapalhando o desenvolvimento brasileiro. E quando a gente pensa também na própria geopolítica chinesa, eles estão começando a incentivar a produção de produtos agrícolas no norte da África. De repente, né, o Brasil precisa diversificar não apenas em parceiros, mas também em níveis, né, sofisticação tecnológica dos produtos. Com certeza, professor Marcelo, muito obrigada pelas informações, pela participação e uma ótima tarde para você. Muito obrigado, uma boa tarde para todos vocês. Tchau, tchau.